Olá, seja bem-vindo a mais uma aula, onde é um prazer imenso para mim poder compartilhar com você todo o meu conhecimento na área de panificação, mais especificamente na área da panificação artesanal e da fermentação natural. Nesta aula eu vou compartilhar com você tudo que você precisa saber sobre utensílios e equipamentos para você estar fazendo pães na cozinha da sua casa de forma simples e descomplicada. Isso mesmo. Nessa aula eu vou mostrar para você quais são os equipamentos básicos para você começar a fazer pão. Vou falar para você sobre banetons, panela de ferro, fornos, lâmina de corte, espátulas e tantas outras. Tudo que você precisa, os equipamentos básicos para você iniciar aí na fabricação dos seus pães artesanais. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, para você colocar aqui embaixo, para eu saber com quem eu estou falando. Comente aqui embaixo, independente da época que você estiver assistindo esse vídeo, se você já tem experiências em pães artesanais ou se você está começando agora. E comenta para mim aí quais são os equipamentos que você tem. Deixa registrado aqui embaixo que eu vou falar, dar um oi aí para você. Tá bom? Então vamos lá. Se você acha que você precisa de equipamentos sofisticados, vários equipamentos para você poder começar a fazer pães artesanais, eu digo para você que você está muito enganado, tá bom? Não é preciso equipamentos de caros, máquinas, para você estar fazendo pães artesanais. Você consegue fazer pães apenas com a sua vontade de querer fazer pães. Esse é o principal equipamento. O principal equipamento é você, a sua vontade, a sua sede de querer aprender. Porquanto a panificação artesanal tem uma coisa muito interessante, que é a longa fermentação. A longa fermentação faz com que o glúten desenvolva. Eu lembro de quando eu comecei a fazer pães. Eu comecei a fazer pães desde quando eu era pequeno, aos 10 anos de idade, fazia pães artesanais na minha casa, mas não era pão de fermentação natural. Pão de fermentação natural vim dominar essa arte muitos anos depois. Eu fazia pães caseiros, comuns, que a minha mãe fazia em casa para poder vender para as vizinhanças e assim completar a sua renda. E eu tinha o maior prazer em ajudá-la a fazer esses pães. Você já deve ter ouvido falar em outro vídeo essa história aqui. Tá? Isso com os 10 anos de idade até os 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu entrei para trabalhar profissionalmente numa padaria. Tinha um parente meu que comprou uma padaria e o padeiro dele vivia faltando. Né? Então ele me levava para poder aprender, para poder substituir o padeiro, porque era difícil encontrar esse profissional. Hoje também não é muito diferente, né? Encontrar bons profissionais em todas as áreas é muito difícil, mas na área da panificação também encontrar pessoas qualificadas. Tá? E essa foi a minha oportunidade, minha deixa para começar a fazer pães profissionais. Eu entrei na padaria como ajudante de padeiro. Tá? E meu sonho era poder fazer pães de sal em casa. Sabe aqueles pãezinhos crocantes que você faz na padaria? O pão francês. O pão francês ele é crocante por fora e macio por dentro. O meu sonho era poder fazer esse pão no forno da minha casa e eu nunca consegui. Já fazia muitos pães, pão de batata. Eu lembro uma receita de pão de batata com queijo que minha mãe fez, minha mãe inventou. Nossa, eu era apaixonado por aqueles pães. E fazia diversos outros pães caseiros, de método direto, nada de fermentação artesanal. Naquela época não tinha internet, a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, que você precisa aprender alguma coisa, você quer saber sobre algo, é só lá na internet você busca muitos conteúdos. E naquela época não tinha, gente, isso faz mais, tem até vergonha de falar, mais de 30 anos atrás, tá bom? E assim começou a minha trajetória. Bom, eu queria tirar aqueles pães crocantes, aqueles pães que eram bem crocantes por fora, o que é muito parecido com os pães de fermentação natural, os pães artesanais. Os pães artesanais, o pão italiano e tantos outros pães, a característica desse pão artesanal é ele ser crocante por fora, aquela coisa bem parecida com o pão francês e macio por dentro. Claro que os pães artesanais têm muito mais sabor, muito mais textura. Quando você come um pão de fermentação natural, cara, você não quer saber de outra coisa. Tá? E meu sonho era tirar um pão assim. E eu não podia, por quê? Porque até então, o conhecimento que eu tinha, você só conseguia fazer o pão francês em casa se você tivesse um forno especial, um forno a vapor, entendeu? Que a gente tinha lá na padaria, tá? Na padaria profissional tinha aquele forno a vapor, e o forno de casa não tem forno a vapor. É caro um forno a vapor. Até hoje tem umas coisas mais acessíveis, mas naquela época era muito difícil. Né? Então, eu fiquei muito frustrado. Por muitas das vezes tentei simular o pão francês dentro da minha casa e não consegui. E vim descobrir isso na fermentação natural.
Quando eu tive a oportunidade de fazer um curso internacional de panificação artesanal, eu descobri que eu poderia sim fazer aquele pão crocante por fora e macio por dentro, dentro do forno da minha casa, sem batedeira, sem nada. E é isso que eu vou falar aqui nessa aula para você. Espero que você fique até o final para você poder entender todo o processo da panificação artesanal e assim poder tirar esses pães aí, e tirar esse mito de que eu preciso de equipamentos especiais para poder. Você não precisa de equipamentos especiais para poder estar fazendo pães artesanais na cozinha da sua casa. Então vamos lá? Quais são os equipamentos básicos que você precisa para começar? Entendendo o processo de como é feito o pão artesanal, você vai saber muito bem quais são os tipos de equipamentos que você precisa. Tá? Eu sei que, primeiramente, eu preciso ter o fermento. Tá? Com o meu fermento pronto, eu já posso fazer a minha massa. Tá? Eu faço a minha massa. A massa, aonde eu vou fazer essa massa? Eu preciso de uma maceira? Não, você não precisa. Você precisa de uma bacia para poder misturar massa e um misturador lá, tá bom? Depois eu vou levar esse pão para fermentação, que eu preciso de cestos de fermentação. E ele vai ficar lá. Depois desse processo, cesto da panificação de pão, essa massa, precisa ir para o refrigerador. Então também preciso de uma geladeira, uma temperatura adequada, para eu poder manter essa massa lá durante um determinado tempo. Depois eu tiro essa massa, levo ela para o forno. Aí, durante o forno, que é muito interessante, que eu vou te explicar aqui como que você vai fazer para o teu forno caseiro poder dar o mesmo resultado de um forno industrial, um forno que tem vapor. Né? Eu vou te explicar todo esse processo aqui. Você também pode estar utilizando as panelas, que auxiliam muito nesse processo, e até o final do vídeo você vai entender todo esse processo aqui. Continua, tá bom? Que eu vou começar a falar aqui agora. Vamos lá. Se o primeiro processo para eu conseguir tirar pães artesanais da minha casa é eu saber fazer o fermento, o que eu preciso para poder fazer o fermento? O que eu preciso para poder fazer o fermento é o mesmo que eu preciso para poder começar a fazer a minha massa. Eu preciso de bacias. Qualquer bacia que você tenha dentro da sua casa, que você possa utilizar para misturar massa, é isso que é o meu equipamento básico. É isso aqui, ó. Eu tenho essas bacias aqui de inox, tá? Tem uma bacia de plástico, ela pode ser de madeira, ela pode ser de porcelana, ela pode ser de vidro, desde que eu tenha uma bacia que eu possa misturar a minha massa. E as bacias, não importa o material, desde que eu consiga misturar a minha massa ali dentro, qualquer bacia serve. Tá? Mas de preferência que sejam para essa. Essa daqui, ó, ela toca muito bem, até 500, 600 gramas de farinha de trigo. Né? Aí dá para fazer um pão artesanal. Se eu precisar fazer mais pães numa massa só, aí eu vou precisar de bacias maiores. E você encontra ela de diversos tamanhos nas lojas de departamento. Muito fácil encontrar. As bacias artesanais eu vou utilizar lá para poder misturar isso. Se por acaso você vai fazer grandes quantidades, aí depois que você dominar a arte da fermentação natural, você pode estar usando caixas também. Aquelas caixas plásticas, tipo caixa organizadora, você pode também estar misturando uma grande quantidade de massa lá dentro. Essa mesma bacia eu vou fazer o meu fermento. E o que eu preciso para fazer o meu fermento? A bacia, um misturador, tá, de massa, que pode ser uma espátula comum, pode ser uma colher de sopa, para você poder iniciar. Eu tenho aqui, tá, esse misturador dinamarquês, tá bom? Você não precisa de um equipamento desse aqui para iniciar, mas uma espátula, um pão duro comum você consegue. Mas isso aqui é um processo muito interessante na hora de misturar a farinha e a água lá, você consegue ter um resultado mais rápido, ele foi feito exatamente para isso. Aonde eu consigo encontrar esse misturador aqui, dinamarquês? Na internet. Debaixo desse vídeo eu vou deixar um link aqui para onde eu consegui comprar esses equipamentos. Por exemplo, esse misturador dinamarquês, esse bol, essa espátula, esse pincel que eu já vou te explicar para você para que serve cada um deles, a gilete, o cortador, eu comprei num pacote só, tá bom? Na internet chegou para mim de boa, foi super bacana, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, não tenho parceria nenhuma. Eu quero apenas contribuir para o seu conhecimento, facilitar a sua vida, tá bom? Eu não tenho parceria com nenhum desses equipamentos aqui, não ganho nada em troca. Apenas quero facilitar a sua vida, eu vou estar deixando o link aqui embaixo, ou pelo menos o endereço, eu vou estar adicionando aqui embaixo desse vídeo. Eu não sei ainda se eu vou conseguir colocar link, né? Que a minha conta é muito nova, entendeu? De repente não dá, mas não vem ao caso, pelo menos eu vou deixar ali. Qualquer coisinha você manda uma mensagem para mim, manda um comentário,
que eu mando para você o link para você estar adquirindo esses equipamentos aí, caso você não tenha, você tenha interesse para adquirir isso, tá bom? Então, esse misturador que é fácil você encontrar na internet, mas você não precisa, tá bom? Dele para iniciar, você precisa de uma espátula. Então, eu vou misturar massa num bowl e depois, importantíssimo que você tenha um vidro assim, ó. Esse aqui é meu fermento. Eu estou te mostrando o material aqui do meu dia a dia. Ó, você precisa ter um vidro. Você não precisa ter um vidro bonito como esse, chique como esse para iniciar. Você precisa ter um vidro transparente, cilíndrico. Ó, olha esses aqui que eu tenho na minha casa. Que interessante, ó. Isso aqui é um vidro até da minha sogra, gente. Ela não pode saber. Quando ela vem aqui, ela traz doce para mim, lá de Minas, que eu amo, e ela deixa um vidrinho desse. Eu fico todo bobo. Ela fica querendo levar e falar, a sogra é tão bonita para poder gravar com a sogra. Ela fica com pena de mim, deixa os vidros para mim. Eu já tenho uns 2 desse daqui. Agora estou aguardando a próxima vez que ela for voltar, para eu poder ganhar mais uns vidros desse daqui, que também é ótimo para poder estar fazendo a minha fermentação natural. Tá? O vidro não pode ser muito largo, tá? Porque o que acontece? O segredo para o crescimento tanto do pão quanto do fermento, ele precisa ter um vidro cilíndrico, tá bom? Não muito largo, porque a massa precisa crescer na ordem vertical e não na horizontal. Ela precisa crescer para cima. Isso é muito interessante para o processo da fermentação, da panificação artesanal, que a massa cresça na parte vertical. Então, não adianta eu ter um vidro muito largo ou ter um baneton, que eu já vou te explicar. Continua nessa aula que você vai entender a função de cada um deles, muito largo, muito maior do que a minha massa, que não vai trazer um processo interessante para a fermentação. Então, tanto para o fermento quanto para a massa, eu preciso ter tamanhos adequados, tá bom? Que você, com o tempo, você vai entender e eu vou te explicar o máximo que eu puder aqui nessa aula sobre equipamentos e utensílios. Então, você tem um vidro transparente com esse aqui, ó. Esse meu fermento está crescendo. Tem 2 horas que eu falei que estava aqui, ó. Em 2 horas ele está aqui. A tendência é ele encher esse vidro pela quantidade de farinhas que eu coloquei nele aqui. Né? Aqui tem 150 gramas de farinha, 150 gramas de isca do próprio fermento e 75 ml de água. Então, pela quantidade de massa que está aqui, ele vai chegar até a borda. Né? Em 4 horas ele precisa estar pronto. Mas isso aí você vai entender em outro momento quando eu falar sobre a fermentação natural. O objetivo dessa aula aqui é falar sobre os equipamentos que você precisa para poder iniciar o seu negócio, para poder iniciar a sua fabricação de pão dentro da sua casa, tá bom? Com as coisas que você tem. Muitas das vezes você pode ter vidros parecidos com esse daqui. Olha aqui, um pote promocional aí de uma marca famosa de chocolate que eu tenho há anos na minha casa. Ele serve, isso aqui são isca. O que acontece com essa isca? Ó, tá do jeito que eu tirei, não fiz encenação nenhuma para gravar uma aula para você. Eu estou te mostrando o meu dia a dia. Olha só, isso aqui é a isca do fermento. Esse aqui é o fermento que eu estou preparando para poder estar utilizando daqui a pouquinho. Um segredo que eu já te conto desde já. Nunca mantenha o seu fermento num único local. Por quê? Olha que vidro lindo e interessante. Tá? Teve uma vez, eu vim gravar uma aula aqui para vocês, comprei 3 vidros desse daqui. Coloquei uma para gravar exatamente essa aula aqui que eu estou fazendo para vocês, uma aula parecida como essa. Coloquei aqui. Eu sou um pouco alto, né? Você viu que a minha mesa está cá embaixo, e olha onde que a mesa está, e eu estou aqui em cima. Né? Eu fui suspender um pouquinho a mesa, fui colocar até uns tijolos. Vou revelar os meus bastidores aqui para você. Eu coloquei uns tijolos embaixo da mesa. Na hora que eu fui levantar a mesa para colocar uns tijolos, eu não me atentei de todos os equipamentos que eu estava. Tinha uma bacia de vidro que eu comprei linda para poder dar aula para vocês. 3 potes de vidro desse daqui e um com fermento, caiu tudo no chão. Quebrou tudo. Nossa, uma coisa horrível. E o que aconteceu? Eu fiquei sem fermento. Além de ter ficado sem a minha linda tigela de vidro, né? Sem os meus outros lindos potes, né? Que não são caros, mas também não são baratinhos, você encontra eles na internet. Eu fiquei sem o fermento. Então, sempre é importante você ter um backup, digamos assim, do seu fermento. Eu tirei uma parte para eu poder estar utilizando aqui, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou estar fazendo pão com ele. E ficou outra parte aqui, pode ser um vidro qualquer, parecido, ó. Nem tão transparente ele é, mas eu também, depois de limpinho, de lavadinho, quando eu coloco a massa aqui que eu quero ver, dá para visualizar o crescimento. Por que você precisa desse pote, desse cilindro transparente? Para você visualizar o crescimento da massa, como essa daqui, ó. Eu consigo ver, olha como ele já cresceu só do início da aula para agora, né? Se você puxar, ele já desenvolveu bastante. Até o final dessa aula, ele vai estar muito mais alto. Então, eu vejo o desenvolvimento do meu fermento, eu consigo ver a
qualidade do meu fermento, se ele está pronto para uso. Porque se em 4 horas ele dobrar de tamanho, significa, ele triplicar de tamanho, significa que ele está ótimo, está bom para uso. Então já posso fazer pão com ele a partir desse momento. E você precisa de um vidro transparente, mas não precisa ser chique como esse. Qualquer vidro cilíndrico, como esse daqui, tá bom? Tá legal? Como esse pote de plástico transparente também, você pode estar utilizando e ficou como backup, tá bom? Então, eu tenho um como backup, se eu quebrar, eu tenho aqui, eu não preciso começar o meu fermento do zero. Apesar que, um fermento que eu ensino, você consegue fazer em 7 dias no máximo, tá? Como tem fermento por aí que leva 15, 20 dias, o meu eu consigo em 7 dias fazer ele. Mas você não precisa esperar 7 dias para poder ter o seu fermento de novo. Desde que você tenha a isca, é só você alimentar ele, em poucas horas, ou no máximo 24 horas, você tem o seu fermento ativo novamente para você poder fazer pães. Você vai entender esse processo. Caso você não saiba nada ainda, uma aula de fermentação natural, você vai entender muito bem como é que funciona isso. Se atente agora apenas para a aula de equipamentos e utensílios que você precisa para poder iniciar, caso você está chegando aqui agora. Tá? E para você que já tem costume, pega essa dica minha aí, tá bom? Nunca mantenha o seu fermento só no lugar. Tenha um backup dele. Isso aqui fica na geladeira, tá bom? Aí eu quero alimentar, tiro uma parte dele e vai. Porque se esse vidrinho quebrar, resumo, eu fico sem. Então por isso que eu tenho esse backup desse fermento aqui, tá bom? Coloquei aqui então o que eu preciso para fazer o fermento. Isso daqui. A balança é o primeiro equipamento, né? Devia ter começado por ela. Uma balançazinha de precisão que você encontra de 15 a 30 reais que você encontra aí nos mercados. Eu tenho essa balança, ela é de precisão, gente. O que acontece com essa balança? Ela pesa de 1 em 1 grama. Diferente dessa balança industrial que eu tenho aqui. Eu tenho essa balança industrial, a divisão dela pesa até 15 quilos, mas em compensação, ela pesa de 5 em 5 gramas. Não é de precisão. Então, ela não é muito indicada para a panificação artesanal, porque a gente precisa de mais precisão. Eu preciso para poder estar fazendo as minhas receitas, tá bom? Então você consegue facilmente ter essa balança aqui. Porque na hora que eu preparo a massa, eu preciso colocar 500 gramas de farinha, 375 gramas de água, porque a água em peso, vamos supor, a minha receita leva 375 ml de água. Eu posso pesar a água aqui, 375 gramas, que vai dar a mesma coisa. Você pesa 375 gramas, você leva para o copo graduado, que é bom você ter também, você vai jogar ali e você vai ver que 375 gramas é a mesma coisa do que 375 ml de água. Então, ó, copos graduados, tá? Eu tenho aqui esse aqui que vai até meio litro, 600 ml. Esse aqui de 250 ml é pequenininho, mas ajuda. Tem outros maiores e tantos outros. Serve para você medir a quantidade de líquido que vai na sua receita. Então, a balancinha, que é indispensável, não tem como você fazer pão sem balança, tá? Tem que ter a balança para você medir corretamente a quantidade de farinha, de água, de fermento que vai na receita, tá? Muito fácil de encontrar, tá? Qualquer lugar, loja de departamento, você encontra essas balancinhas aqui, ou até mesmo na internet, tá? A bacia, para você misturar, que eu já falei sobre ela, serve tanto para misturar na hora que eu vou refrescar o meu fermento, tanto como para misturar as massas. E as bacias, como eu já falei, recapitulando, sobre diversos tamanhos, tá bom? Então tá, eu fiz a minha massa, já preparei o meu fermento está aqui dentro dos potes indicados. Aí, qual é o próximo processo agora? O próximo processo é o processo de desenvolvimento da massa. É durante a longa fermentação que a massa se desenvolve, tá? Essa massa vai se desenvolver pelo processo de dobras. Como funciona isso? Eu fiz a minha autólise, coloquei lá de 30 a 40 minutos a 1 hora, que eu misturei apenas a água da receita e a farinha e ficou lá paradinho durante 40 minutos, o tempo médio aí para você ter um pão bacana. E isso em muitas receitas. Tem receitas que não precisam ter autólise, eu tenho receitas que não podem ter autólise. Eu já tenho um vídeo explicando sobre isso aí pequenininho, o que é autólise, tá bom? Você fez e a cada 40 minutos, meia hora, você vai ter que dar uma dobra, dar uma mexida na massa. Você vai fazer isso dentro do próprio misturador ou dentro das caixas, se for uma massa maior. Tem as caixas, né, de padeiro, aquelas caixas tipo organizadora, que você vai jogar um volume maior de massa ali. Caso você vai fazer mais pães por vezes, você vai precisar desenvolver aquilo ali.
Então você vai repetir esse processo por 3, 4 vezes, de acordo com a qualidade da sua farinha, de acordo com o momento que você está esperando. Depois, você vai dividir esses pães. Tá? Caso você faça, por exemplo, meio quilo de farinha, que é uma receita só, já é um pão, você não vai precisar dividir. Mas vamos supor que você está fazendo 1 quilo, 2 quilos de farinha, uma vezada só, depois que você está mais treinado a fazer pães, você vai precisar dividir. Você volta a usar a balança novamente e você vai precisar, tá, dessas espátulas, tá? Eu tenho aqui esses raspadores, essa espátula de padeiro, tá bom? Isso aqui, ó, ela é meia lua. Gente, isso aqui é uma mão na roda para todas as áreas da cozinha. Para padeiro, para confeiteiro, tá bom? Padeiro artesanal. Ela tanto te auxilia como uma faca que você consegue dividir a massa, como também para raspar, né? A massa está aqui em cima da minha bancada, né? Eu vou lá e raspo com esses raspadores aqui. Ele também auxilia para tirar os excessos de massa que fica grudado na lateral do bowl, essa parte aqui redondinha, tá vendo? Ela se encaixa perfeitamente no bowl e você consegue raspar, limpar e assim aproveitar toda a massa utilizada na receita e não deixar muita coisa para trás, desperdiçar muita coisa. Então, isso aqui é fundamental, isso aqui é muito baratinho, coisas de menos de 10 reais que você também consegue comprar em qualquer loja de departamento, ou muitas das vezes você já vem num kit pronto na internet com essas espátulas e raspadores, tá bom? Facilita muito a sua vida, tá? Depois dessas espátulas aqui, eu falei da bancada. Tá? É importante também que você tenha uma bancada para preparar as massas. Isso, eu tenho aqui uma bancada de inox, que eu tenho há muito tempo, que eu já tive padaria, e agora estou dedicado apenas ao curso de fermentação natural e pães artesanais, e levar esse conhecimento para você através da internet. Eu tenho uma bancada aqui de inox, mas você não precisa de uma bancada de inox. Você pode também estar utilizando o canto da pia. Olha a minha pia aqui de granito, tá bom? Eu posso estar utilizando essa parte da pia, depois de lavada, higienizada, pode passar até um álcool 70, você vai estar utilizando ela para poder estar trabalhando a sua massa ali. A maior parte dos pães que eu ensino não leva sova, mas você precisa de um lugar para poder misturar. Depois você vai precisar de um local para poder estar fazendo as modelagens dos pães. Né? Você coloca lá, começa a modelar os pães em formato de filão, em formato de pão camponês, as baguetes. Né? Então você precisa de uma superfície lisa para poder estar fazendo essa massa. Então você pode estar utilizando aqui a bancada da pia ou uma bancada de aço inox, uma superfície lisa. Por exemplo, na outra parte da minha casa eu tenho uma mesa de vidro, uma mesa de madeira coberta com vidro temperado. Aquilo ali também dá para mim fazer as dobras na massa, dá para mim fazer as misturas na massa. Então, a bancada também é muito importante durante esse processo. Tá bom? Então, vamos lá. Depois que você fez todas essas etapas do pão, que você está lá preparando lá, já fez os processos de dobras, eu vou precisar colocar esse pão para poder fermentar. Ele pode fermentar dentro do próprio cesto, tá bom? Ou em cima da bancada, coberto com um pano ou plástico, né? Você pode comprar tipo umas touquinhas, uns plásticos para poder cobrir a massa, porque não é interessante que a massa fique exposta ao vento, a ventania vai criar uma crosta em cima do pão e vai atrapalhar o desenvolvimento dele. Então a massa sempre precisa estar coberta. Até mesmo num processo de dobra, que ela fica aqui aguardando, ela precisa estar coberta. Com um paninho bem bacana aqui para poder não ressecar, né? Então você cobre qualquer tipo de pano ou plástico, até mesmo aquele plástico PVC, você consegue fazer esse processo aqui, tá bom? Então eu vou levar a minha massa para fermentação. Então ela pode ficar dentro da própria cesta ou em cima da bancada. Depois disso eu vou fazer a modelagem do meu pão, tá? Eu vou formar ele em formato de filão, ou redondinho, estilo camponês, ou mesmo em baguetes. Aí que entra os banetons. Você já ouviu falar em banetons, ou cestos de fermentação? São esses aqui, ó. Olha que legal. Eles são esses cestinhos aqui, que eles são feitos de materiais como esse daqui, parecendo que é de madeira, tipo fibra de bambu, e ele não é impermeável, né? Ele tem uns buraquinhos. É possível, durante a fermentação, passar todo o processo de fermentação, todo o ar. Então você precisa de um negócio, de uma bacia que seja porosa,
tá bom? Essa bacia sendo porosa, você consegue colocar o pão ali para fermentar. Você vai modelar seus pães e vai colocar ali num cestinho desse, coberto com pano, que ele já vem com esse próprio, tá em uso, ó, até estava em uso, que eu faço pães com eles, tá vendo? Tem até um pouquinho de farinha aqui. Isso aqui é um tecido de lona, em que eu cubro ele, passo farinha e coloco a minha massa para poder fermentar aqui. Os banetons vêm bonitinhos, desse jeito aqui, muito lindo, com essa lona. Você não precisa ter um baneton para poder estar fazendo seus pães de fermentação natural. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês desses cestinhas de palha, tá? Que você também pode estar utilizando no lugar dos banetons. Se você não tiver cestinhas, você pode utilizar um escorredor de macarrão, aquele de plástico, todo furadinho. Você pode estar fazendo aquilo, mas é importante que você escolha de acordo com o tamanho da massa, do pão que você vai fazer, tá bom? Já vou falar sobre isso. Falando sobre o baneton, eu tenho esse cestinho aqui de pão, essa cestinha. Como é que eu faço para poder estar utilizando essa cestinha? Tá? Eu não tenho a lona. Se você não quiser comprar lona, você pode estar utilizando um TNT, aquele pano Perfex, sabe? Que você utiliza para limpeza, aquele panozinho, casinha, muito famosinho tem por aí. Você pode estar comprando aquele pano descartável, que ele é baratinho, tá? Você vai cobrir esse cesto com isso, deixa aquele pano sobrando fora. Antes, unta ele com farinha, assim também tem que ser com a lona, para poder estar colocando essa massa aqui. Isso aqui é muito importante. Qual a importância dos cestos de fermentação para a fabricação dos nossos pães? Qual é o benefício que ele traz? Eu vou te explicar aqui. Bom, quando a massa cresce meio que imprensada, quando ela cresce na vertical e não na horizontal, tá? Isso traz um benefício fantástico para a qualidade final do nosso produto. Então, é sempre bom que o nosso pão cresça assim, tá? Igual eu falei para você a questão do fermento, a importância que ele cresça na vertical e não na horizontal, isso é fundamental para os pães de fermentação natural. Eles vão dar mais resultados, tá? E como é que eu sei o tamanho ideal para a quantidade de massa? Aí você vai ter que testar, né? Eu indico que, vamos supor, eu tenho esse cesto aqui. Esse aqui, com certeza, é para uma massa feita com meio quilo de farinha. Esse daqui já até fiz para uma massa, tem 16 centímetros de diâmetro, aproximadamente. Já até fiz para uma massa de meio quilo, mas fica um pouquinho prensado. O ideal aqui são 400 gramas de farinha. Você vai colocar a massa aqui dentro, ainda ela não muito fermentada, e ela vai ficar mais ou menos aqui, ó, nessa altura, tá vendo? Ó, 2 dedos, no máximo um dedo faltando para chegar na borda. Então ele vai ter espaço para poder dar uma certa crescida e o ideal é que ele cresça mais para cima. Eu não posso colocar uma massa aqui sem estar fermentada, que ela ocupe todo o cesto e ainda fique para cima. Ele vai começar a crescer, vai começar a cair para fora, então eu preciso escolher o recipiente de acordo com o tamanho da massa que eu estou fermentando ali, tá bom? Porque depois eu já posso tirar diretamente daqui e já levar para o forno, já colocar para o forno, já virar e já fazer os cortes necessários e já levar para o forno para assar. Então é importante que o seu baneton, o seu cesto de fermentação seja de acordo com o tamanho da massa que você quer, tá bom? Isso aí eu já te dei como que você vai saber, mas infelizmente, professor, eu tenho um cesto aqui, qual? Você vai ter que testar. Tá bom? Você vai ter que ir testando de acordo com o que você tem. Você fez uma massa lá, você coloca ela dentro desse cestinho. Opa, esse negócio ficou grande demais. Essa massa está espalhando toda aí dentro. Não serve. Coloquei a massa. Não, a massa está toda imprensada, ela já não está cabendo ali dentro. Não serve. Então ela tem que ficar levemente acomodada ali dentro e ter um espaçozinho para ela poder crescer para cima. Tá bom? E esse vai ser o tamanho ideal do cesto que você tem para você poder improvisar. Os banetons que você já compra pronto, que eu vou deixar link aqui embaixo, ou o nome, que eu não sei ainda se eu vou conseguir colocar link, porque o meu canal é novo. Precisa de um tempo para a gente conseguir colocar link aí embaixo, tá? Mas eu vou deixar o endereço, pelo menos o nome, da onde eu comprei essas coisas todas, vai estar especificado aqui embaixo desse vídeo. Eles existem de diversos tamanhos e formatos, tá? Tem maiores, tem menores, tem ovais, tem cestos para baguete, tá? A baguete. Vamos para a baguete. A baguete são aqueles pães famosos franceses em que a gente faz, ela também precisa crescer imprensadinha. Aí eu vim com a lona. Eu tenho essa lona aqui que veio junto do meu kit. Tô só mostrando para você um kit baratinho, se eu não me engano, paguei cerca de R$110. Vem esses 2 banetons, vem esse misturador dinamarquês, esse pincel, o gilete cortador e vem essa lona. Eu vou fazer a minha baguete na massa, tá bom? E fiz a minha baguete.
Depois do último processo que ela faz, que ela vai para a fermentação final, eu preciso também colocar ela no baneton. Tem baneton prontos para baguetes, mas você pode estar utilizando uma lona dessa daqui ou um outro tecido, pano de prato, gente. Você pode pegar aí um pano de prato branquinho, de preferência, liso, né? Porque aí não corre risco de soltar tinta nem nada disso, e enfarinhar ele e estar utilizando como fundo para essas cestinhas, para o fundo do escorredor de arroz, para você estar fazendo as suas baguetes. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha baguete, tá bom? E vou fazer isso aqui, ó. Aí venho com a próxima baguete, faço isso aqui, ó, deixo ela imprensadinha, venho com a próxima baguete, vou fazendo essas dobras aqui, tá bom? Vamos supor que isso aqui seja baguete, tá, gente? Eu não preparei nenhuma massa para você estar visualizando, mas você vai estar pegando isso daqui, tá? Ó, coloquei as minhas baguetes, tá vendo? Aí, o que vai acontecer com essa massa? Você concorda comigo que elas vão estar imprensadinha, mas ela tem espaço para poder crescer um pouquinho para cima, não muito para os lados, tá? Então, isso vai ficar aqui na fermentação final, que pode ser na geladeira ou ambiente, mas de preferência na geladeira, tá? Para depois eu estar levando elas diretamente para o forno. Você pode ter uma lona dessa daqui. Se você não tiver a lona, o pano de prato já resolve, tá bom? Então tá. Já passei pelo processo, já cheguei no processo de fermentação final, lembrando que esses cestos, depois que você colocou a massa aqui para a fermentação final, é importante que você cubra eles. Depois que você for crescer, você tiver interesse em crescer, em fazer pães para sua vizinhança, em montar até um próprio negócio, abrir uma padaria artesanal. Aí depois já é outros 500, outras conversas. Eu posso estar fazendo em outro momento quais são os equipamentos necessários para você crescer o seu negócio. Tá? Mas esses aqui são equipamentos básicos para você poder iniciar. Aproveita, comenta aqui nesse vídeo se você quer saber, se você quer que eu grave uma aula falando sobre equipamentos para você crescer o seu negócio. Coloca aqui embaixo desse vídeo aí para mim, por favor, que de repente vou gravar uma aula falando sobre equipamentos para você poder crescer os seus negócios. Aí já onde entra as batedeiras industriais, as divisoras volumétricas, os armários e tudo mais. Bom, você está crescendo, você ainda está começando agora fazendo pão do zero. Eu não tenho o armário, que eu acabei de falar, que são equipamentos industriais. Se você não tem o armário, você vai deixar eles descansando sobre a mesa e você precisa cobrir, nem que seja com plástico. Você coloca ele dentro de um saco plástico, fechou ali para ele poder crescer. Que na maioria desses pães também, a fermentação final vai ser dentro da geladeira. Então ele precisa estar coberto, porque senão a geladeira vai ressecar toda a massa e também não vai fazer com que meu pão desenvolva. Então ele não pode estar completamente exposto à geladeira. Precisa estar envolto. Eu coloco esse baneton ou a cestinha envolto dentro de um plástico e coloco dentro da geladeira para a fermentação final. Tá bom? Depois que eu fiz isso, chegou a hora de eu finalizar o meu pão. O que eu preciso para finalizar o meu pão? O que eu chamo de finalização do pão? Finalização do pão é o momento em que eu vou fazer os cortes, as decorações e coloco ele no forno para poder assar. Tá? O meu forno já precisa estar pré-aquecido. Tá? Isso que você faz na hora desse pão entrar para o forno. O forno precisa estar pelo menos aquecido meia hora antes. Precisa estar bem quente. Se eu for criar processos de vapor dentro do meu forno, o banho-maria já precisa estar lá dentro. Se eu for assar esse forno numa panela, aguarde que eu já vou chegar nesse ponto aí, tá? A panela já precisa estar pré-aquecida, tá? Esse processo que eu já vou te explicar daqui a pouco como é que eu faço para atingir, tá? Eu estou indo por etapas, tá? Eu preciso fazer a finalização do meu pão. Tá lá o meu forno, ou a panela está aquecendo dentro do forno, tá? Eu vou fazer a finalização do meu pão. Eu tiro o meu pão de dentro da geladeira, tá? Viro, tá bom? Aqui, se eu for assar na panela, eu já pego o pão, a panela vai estar quente, tirei ela do forno, vou virar aqui em cima da panela, direto ou num tapete apropriado para poder assar. Tá? Virei aqui em cima, vou fazer os cortes, tá? Do meu pão. Aí eu venho com muito cuidado, eu preciso de peneira, são equipamentos simples, acabou que eu até esqueci de colocar peneira. Qualquer peneirinha que você tem em casa, um borrifador também, caso seja necessário, para você borrifar um pouquinho de água em cima do pão e peneirar a farinha. Peneirar a farinha, isso vai fazer com que o seu pão, a gilete corra melhor sobre a superfície do pão e você vai conseguir fazer as marcações para você poder fazer a decoração que você quiser. Nesse momento, eu vou precisar de uma gilete de padeiro, um cortador de pão de padeiro, que eu tenho isso daqui, ó, que eu comprei junto no kit, e uma lâmina, ó, ela solta, tá vendo? Tá? Eu posso estar utilizando essa lâmina,
eu posso ter um suporte para ela. Existe em cada suporte lindo. Esse aqui vem junto, ó. Eu posso estar utilizando o suportezinho de couro, que é o mais simples que eu tenho, que eu vi aqui. Eu vou estar utilizando para fazer os cortes necessários. Eu preciso dessa lâmina aqui, tipo lâmina de barbear, de preferência nova, sempre novinha. Não deixe ela ficar muito desgasta, porque ela vai perdendo o corte dela, tá bom? Eu vou estar utilizando essa lâmina aqui para fazer as decorações no pão, tá? Ou esse cortador aqui, ó, que eu nem tenho contato com a lâmina. Esse suporte para a lâmina, que é muito interessante, tá? Ó, encaixei você. Ele já dá uma curvadinha na gilete para eu poder estar fazendo os cortes necessários. Isso aí você vai aprender em outra aula, em outro momento, tá bom? Eu preciso então dessa lâmina, tá? Isso aqui é fácil de encontrar. Tá? Fácil de encontrar também na internet, principalmente. Agora, se você não tiver apenas uma lâmina, você utiliza isso daqui. Ó. Faz uma capinha de couro para você segurar ela, para poder não correr o risco de quebrar, e você vai estar utilizando para fazer os cortes. Os cortes é muito importante, tá bom? Para o seu pão não estourar. Tá? Então, não é só a decoração do pão. Tá? Não é só a decoração. Ah, esse corte está enfeitando o pão. Não é só isso. Tá? Tem uma função esse corte que a gente dá. Tá? Tem uma função que ajuda no crescimento, no desenvolvimento do pão e para onde o gás carbônico vai escapulir para ele poder não estourar o pão. O gás carbônico é produzido durante a fermentação. O fermento vai ali produz gás carbônico, o desenvolvimento dos alvéolos retém esse gás carbônico, é onde o meu pão vai desenvolver. Esse processo finaliza com calor. Né? Um bom calor de forno vai fazer com que esse forno desenvolva e é onde vou ter aquele pão bonitão ali. E o corte é extremamente necessário para isso. E você pode estar fazendo os cortes decorativos, que você vai poder aprender isso em outro momento. Tá? Esses cortes decorativos, além de ajudar na coisa, vai enfeitar o seu pão e você precisa apenas de uma lâmina, uma boa lâmina para poder estar fazendo isso. Tá? Aí, para você também retirar o excesso de farinha que você jogou em cima do pão para fazer o seu corte, você pode ter um pincel, tá bom? Um pincelzinho como esse daqui, apenas para você retirar, mas não é muito necessário, às vezes nem dá, tá? Mas é pão, isso aqui é uma coisinha muito simples, tá bom? É um instrumento que você pode ter aí, que é muito fácil de você poder encontrar, tá bom? Você pode ter esse equipamentozinho para você tirar o excesso de farinha. Bom, agora eu já fiz as decorações do meu pão, já fiz o corte, chegou o momento do forno. Igual eu falei para vocês, agora volto naquela velha história de quando eu era jovem, o meu sonho era tirar pães com casquinhas crocantes e eu nunca conseguia. Porque eu não sabia recriar o sistema. Não era só o sistema de vapor, porque essa questão que eu vou te falar aqui, eu já fazia, mas mesmo assim não dava. Aí precisa também do processo de fermentação e todas essas coisas para eu conseguir esse resultado. Não é apenas o vapor. O tipo de massa que você faz também vai trazer para você o resultado final, aquela casca crocante do estilo pão francês que a gente come da bisnaga do pão francês. Tá? O nosso pão francês, a nossa baguete francesa, ela é inspirada no pão francês, porque os nobres, no século passado, ou um pouco mais atrás, viajavam e chegavam aqui e pediam para os seus cozinheiros reproduzirem os pães que eles comiam na Europa. Então, eles tentaram tirar esse pão que você vê aí hoje, mas ele não tem muito a ver com a baguete francesa, não. Apenas por fora ele é bem crocante, mas nosso pão é muito mais fino, não tem tanto sabor igual, mas é um pão inspirado no pão de lá, mas não é igual. Nosso pão francês é brasileiro, o conhecido como pão de sal, pão francês, cacetinho e tantos outros nomes, dependente da região do país que você estiver, tá bom? Então eu preciso de um forno. O seu forno de casa dá para você poder fazer pães em casa. Você vai colocar ele para aquecer. Se eu não tiver panelas, para que servem as minhas panelas? Minhas panelas, olha só, panela de ferro, é essa daqui, e panela de barro. Essas panelas, elas são feitas de diversos materiais, tá? Tem de porcelana, tem esmaltada e tantas outras coisas. Mas eu te adianto que aquela que dá melhor resultado é a panela de ferro fundido, que é essa daqui. Elas são pesadas, a tampa é pesada. Ela funciona como são chamadas de forno holandês, tá? Eu tenho também essa de barro aqui. Já testei também. Olha como a tampa dela é pesada. Tá? Ela tanto assa dentro do forno como em cima. Tá? Se bem que em cima eu nunca testei para poder fazer pão, não. Tá? Essas panelas vão funcionar como um forno dentro do forno. Você vai colocar o pão para assar aqui dentro, ó, fechou.
você vai notar que o pão vai crescer num ambiente menor, fechado e com muito calor. Essas panelas absorvem muito calor. Então, ela vai criar uma coisa interessante dentro do forno, que é o salto de forno. O que é o salto de forno? É a finalização da cocção do meu pão. Eu coloco o meu pão lá dentro, ele precisa dar um salto. Quanto mais quente o forno tiver, a superfície dele tiver, melhor vai ser. Eu vou ter esse salto. O pão vai crescer nos primeiros minutos de cocção. Tá? E a panela é excelente para isso, tá? Porque além dele causar esse salto de forno, porque eu vou colocar minha massa nessa superfície muito quente, eu só posso colocar o pão para assar aqui depois que essa panela tiver pelo menos 25 minutos aí dentro do seu forno a 200 graus aquecida aí. Tá? Quanto mais quente ela tiver, melhor resultado eu vou ter. Fechei, o pão, quando começa a esquentar, começa a liberar vapor. Então sai vapor de dentro do próprio pão. Esse vapor vai ficar retido ali dentro e vai fazer com que o meu pão tenha um resultado, um aspecto de coloração, desenvolvimento muito bom devido a esse forninho holandês, devido a essas panelas para poder assar pão nela. Preciso de uma panela, essas panelas são conhecidas como forno holandês. É como se fosse um forno dentro do forno. Preciso dessa panela para poder iniciar a fazer pão? Não. Você pode muito bem fazer sem essa panela, mas o ideal é que você tenha uma pedra refratária dentro do seu forno ou então uma placa de aço carbônico, também que você bem consegue encontrar na internet. Tá? As pedras refratárias você também consegue, eu acho que é mais fácil encontrar nas cidades, principalmente nesses lugares que fazem chapa, que fazem churrasqueira, que fazem, igual eu tenho aqui um vizinho, você vai pegar aquelas pedras. Você já viu um forno de pizza? Tá? Um forno de pizza, ele tem uma pedra embaixo, uma pedra bem pesada, aquilo chama-se pedra refratária. Você também, o forno de casa, ele tem duas prateleiras, certo? Correto? Você vai colocar essa pedra refratária embaixo dele, ou embaixo totalmente ou na prateleira de baixo. Vai deixar essa pedra assando, depois você vai colocar o pão assando diretamente sobre ela. E como que você cria o sistema de vapor? O sistema de vapor você vai criar colocando uma assadeira com água lá dentro, água quente, banho-maria. Isso aí vai criar o sistema de vapor. E a pedra refratária vai dar o salto de forno, aquele calor que precisa para o pão poder assar. Se você não tiver a pedra refratária, você pode colocar direto numa assadeira comum mesmo, tá bom? Claro que não vai dar um resultado da pedra refratária nem da panela, mas você também vai tirar um pão de excelente qualidade apenas com o forno da sua casa e utilizando esse processo de banho-maria que você coloca dentro do seu forno para poder estar criando esse sistema de vapor. E assim, no final, você vai ter aquele pão crocante, aquele pão colorido, de acordo com o processo que você vai estar utilizando. Né? As panelas de ferro servem para isso, eu tenho a panela de barro, que também serve para isso, ou as plaquinhas de aço carbônico para você estar fazendo esse pão aí. É importante também que você tenha durante esse processo luvas, tá? Quando você está utilizando panela de ferro, tá? Ou qualquer outro tipo de panela, tá? Ou qualquer outro tipo de material. A panela também é importante você saber que ela é produzida sob diversos tamanhos. Tem panela oval, panelas maiores. Eu quero tirar um pão de 1 quilo. Essa panela não vai dar. Essa panela aqui era pão de até 750 gramas. Tá? 1 quilo, acho que ela assa o pão no final, né? Ela é feita para, se você fizer um pão de 750 gramas de farinha, no final esse pão vai dar 1 quilo e um pouquinho, então ela assa. Mas se você fizer um pão maior, você precisa de uma panela maior. Tá? E com o tempo você vai comprando a sua panela. Né? Com o tempo você vai adquirindo a sua panela. É importante que você apenas comece. Se você não tiver uma panela, já dá para começar com o seu forno, para você já primeiro ter intimidade com a massa, ver como é que ela funciona. Isso aí já dá resultados, com isso aí você já consegue. Fala aqui para mim nesse vídeo, comenta se você já fez pão alguma vez na sua vida, tá bom? Você já utilizou a panela de ferro? Fala aqui para mim, o que você achou? Coloca aqui embaixo desse vídeo para eu poder saber um pouco mais de você e estar me ajudando a criar novas aulas aí para você. Coloca aqui embaixo desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Recapitulando, você viu aí que para você iniciar a fabricação dos pães artesanais, você não precisa de muitos equipamentos. Muitas das vezes são equipamentos que você tem dentro da sua casa, como uma bacia para misturar massa, um vidro de transparente fechado para você ver o crescimento, o desenvolvimento do seu fermento, uma balancinha que quase todo mundo já tem dentro de casa.
Se você chegou aqui e tem interesse em fazer pães, com certeza você também gosta de outras áreas dentro da cozinha. Você já experimentou fazer outras receitas, né? E você provavelmente já deve ter a balança para poder estar fazendo outras coisas dentro de casa. Copos medidores que te auxiliam bastante na hora de medir os líquidos da receita, você deixar ali separadinho o líquido que você vai colocar na receita. Os bowls, os cestos de fermentação, que eu já falei, se você não tiver esses bowls, você já pode começar com um cestinho de pão que você tem dentro de casa, um escorredor de macarrão ou outra vasilha para você poder improvisar. Coloque esse pão lá dentro que vai ficar legal, tá? Eu já fiz pão até dentro de uma vasilha lisa, desde que eu coloque um tecido mais grossinho, como uma lona, um pano de prato, também já dá para você ter um certo resultado. Misturadores, você não precisa de um misturador como esse ou nenhuma outra batedeira para começar, porque um misturador comum, esse daqui, misturador dinamarquês, que você compra junto nos kits de panificação artesanal, vou deixar no link aqui embaixo, facilita muito a sua vida, mas você não precisa, já dá para começar com o que você tem, tá bom? Lâmina, tá? Você encontra em qualquer lugar as lâminas, não esse cortador, tá? Esse cortador aqui, esse suporte para lâmina pode ser difícil você encontrar, você não vai encontrar em qualquer esquina, mas nas lojas de departamento tem, nas lojas na internet você vai encontrar com a maior facilidade, tá? Você pega uma lâmina dessa, faz um suportezinho desse de couro, alguma coisa para você segurar a gilete ali, ou até mesmo muito cuidado diretamente na mão, tá? A gente não pode falar sobre isso, mas dá também, só você ter cuidado para não se cortar, baixinho, as pessoas não possam colocar vocês em risco, tá bom? Não esqueçam das luvas na hora de colocar assar o pão, porque essas panelas são extremamente quentes, ela queima a sua mão, você só vai conseguir lidar com ela com luvas, o pano é mais arriscado, você vai se queimar, tá bom? Vá por mim, você precisa de uma luvinha para poder colocar esse pão, porque a panela vai estar quente, você vai precisar pegar ela, né? Aqui, ó, coloquei, tirei ela do forno, rapidamente coloco o meu pão, faço os desenhos que preciso e coloco o meu pão aqui. O desenho, uma coisa que eu não falei para você. Olha só, se você vai utilizar essa panela de ferro aqui, como essa daqui, eu vou fazer uma decoração diferenciada no pão. Vai levar muito tempo, tá? Então, você vai precisar de um tapetinho especial. Ou eu te indico você usar uma folha de papel manteiga mais grosso, tá? Tem papel manteiga mais fininho, existem papel manteiga mais grosso. Então você pega esse papel manteiga mais grosso, passa até uma manteiguinha, um azeite nele, coloca a massa sobre ali, deixa a panela lá dentro do forno e vai, corta. Faz toda a sua decoração. O corte final que você vai fazer na massa, esse corte final que você vai fazer na massa, aquele corte maior que você dá de um lado para o outro, deixa para fazer por último, para o seu pão não perder a fermentação. Aí, depois que o seu pão tá, eu vou levantar, vamos supor que esse aqui seja o meu papel manteiga, tá? Ou também tem uns tapetinhos especiais, específicos, você encontra isso nos sites aí, para poder colocar dentro da panela. Eu pego aqui, aí venho, meu pão já está todo cortado, decorado, né? Todo bonitinho ali, já está cortado, já está decorado. Aí eu vou tirar minha panela do forno, ela precisa estar muito quente e ela não pode esfriar, então você não pode ficar depois dela quente com ela para lá de fora. Ó, peguei aqui, eu gosto de assar o pão na tampa, tá? E não dentro da panela. Eu vim cá, pego o meu pãozinho, tá aqui ó, pelas laterais, coloquei aqui dentro da panela, venho aqui com a panela, ó, eu uso o fundo da panela em si como tampa. Eu gosto de fazer assim, coloquei aqui, tá bom? E levo pro forno para assar. Ele precisa estar assando aqui durante 25 minutos a meia hora, onde o pão vai desenvolver. Depois eu vou tirar isso do forno, novamente, e o que eu vou fazer? Vou tirar a tampa, tá? E vou deixar ele assando por mais uns 20 minutos no forno médio até ele acabar a cocção dele. Tá? Acabou a cocção dele, eu vou lá, pego esse pão no forno, tiro, dou uma batidinha com a ponta do dedo, não queima a sua mão, tá bom? Dou uma batidinha, até mesmo dentro do forno, você já pode dar uma batidinha por cima. Se ele começar a fazer um som oco, provavelmente esse pão já está no ponto, ele já está assado e você vai saber disso daí. Tá bom? Se você for assar direto no forno, talvez até um pano de prato comum para você segurar a assadeira serve, mas a luva é muito importante, tá, gente? Uma luva para forno aí. Espero ter contribuído com essa aula para você aí. Foi uma aula de equipamentos e utensílios básicos para você iniciar no mundo da panificação artesanal e da fermentação natural, tá bom? Em outro vídeo eu posso gravar para você sobre os equipamentos que você precisa para poder estar crescendo, como maceiras, tá bom?
As maceiras, eu não preciso de uma maceira para poder iniciar, mas existem diversos tipos de maceiras, de batedeiras, e tem umas que você não consegue utilizar. Você pode investir e acaba perdendo o dinheiro dela por ela não ser própria. Aí para você quiser aumentar a sua produção, você vai precisar de equipamentos, como as maceiras, tá bom? Então comenta aqui nesse vídeo se você quer que eu grave um vídeo falando sobre maceiras e outros equipamentos industriais para facilitar a sua vida, como forno de convecção, uns mini forninhos que você já pode ter em casa, que facilita, que já tem vapor, tudo isso, e essas coisas. Existem isso que você pode estar colocando para você aí mais tarde, está melhorando a sua produção, que eu posso estar gravando em outro momento, tá bom? Não esqueça de colocar aqui embaixo o que você quer, tá bom? Espero ter contribuído e até a próxima aula.